Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. Eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente sabe que isso ia acontecer, então o Filho do Homem ia ser atendido pelos anjos. Então, certamente, tanto Natanael quanto os outros que seguiam Jesus iam ver isso, mas ninguém comentou nada a respeito, né? Interessante, né? Exatamente, é. Não me lembro de nenhuma passagem, né, que os anjos o serviram e tudo. Somente Não, lá só no início, no né? início, Quando ele foi tentado. No deserto. E aí, quando as tentações terminaram, um anjo veio servir-lhe. Veio trazer os alimentos para ele, né? É bem interessante, né? Como que os anjos atuam na humanidade, servem, ajudam. Já em outras ocasiões, a gente sabe que anjos serviram os profetas, né? Os anjos já ajudaram muito, né? Inclusive até dando o alimento, né? Mas voltando então à reflexão desse evangelho, Natanael foi elogiado por Jesus como uma pessoa muito sincera, um verdadeiro israelita. Né? Assim, demonstra o quanto Deus ama as pessoas honestas e verdadeiras. Sinceras, ser sincero. Exatamente. Não adianta assim, porque ser sincero não é você ser sincero de ter uma opinião sobre as pessoas, sobre situações, mas uma pessoa sincera é algo que vem de dentro para fora. Não é uma coisa externa, não é uma sinceridade só aplicada para os outros, tem que ser da própria pessoa mesmo, da própria natureza da pessoa. Parte de dentro de nós mesmos. Aliás, nós somos os primeiros a sermos sinceros com nós mesmos. Temos que ser sinceros. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo para que eu possa ser sincero com os outros. E Deus admira. O Senhor Jesus, nesse evangelho, diz que Ele admira as pessoas sinceras. E acho que todos nós admiramos. Quando a gente está diante de uma pessoa que não tem falsidade, é muito prazeroso, é muito bom.
Você se sente tão à vontade, tão confiada, tão confiante, né? Tão confiante de estar diante de alguém sincero que faz bem pra gente. É dessa pessoa que se fala hoje em dia, né? Uma pessoa transparente. Quer dizer, esse é um adjetivo que começou a ser usado há pouco tempo. Eu não me lembro quando eu era criança, nem quando eu era adolescente, alguém falar assim, fulano é tão transparente. Não? Eu acho isso é uma coisa de nossos tempos agora. Foi um vocabulário criado para os políticos, né? Quando começaram a pedir transparência na política deles, na maneira como eles governam, como eles ditam as regras. Certamente. A transparência é algo que você pode ver, como fala em inglês, ver through, ver através. Então, quer dizer, você pode ver através. Uma coisa transparente cria. Ou em outras palavras também, a pessoa não esconde nada. A gente consegue ver tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa tudo que a pessoa fala, porque a pessoa tem transparência em todos os seus atos, suas palavras, seus pensamentos. Enfim, é algo realmente muito, muito bom, muito interessante para a gente. Então, para mim, isso vai ser, nessa reflexão de hoje, algo para mim, assim, principal. O ponto principal é que o Senhor admira as pessoas transparentes, as pessoas verdadeiras. Como Natanael. E é muito bom, realmente. A gente sabe que todos gostamos de lidar com pessoas assim, e então a gente deve ser aquilo que a gente gosta que os outros sejam, né? O que eu quero que os outros sejam, eu tenho que ser primeiro. Imagine o dia em que eu for chamado e eu estiver a caminho para me encontrar diante do juiz, e o juiz se levantar e falar, aí está Adilson, um homem de verdade. Aí está um homem... Nossa, que seria uma coisa... Por assim. isso que diz, olha, assim, quem muito é dado, muito vai ser exigido. Então, quem muito sabe, muito vai responder. Então, a gente que procura aprofundar na palavra de Deus, que procura conhecer e divulgar a palavra de Deus, nós temos um compromisso muito grande com essa palavra. Um compromisso que é traduzido na nossa vida. Os nossos atos, tudo que nós falamos, somos. Esse compromisso, assim, a gente tem que ser transparente e tem que saber que o fato de que a gente faz isso, o fato de que somos evangelizadores, porque gostamos de ser, queremos ser, o nosso compromisso é muito grande. E fomos chamados para isso. Nosso compromisso é muito grande, fomos, sim, porque isso foi algo que, desde que nós recebemos a graça de Santa Mônica, eu queria muito ser, e que você fosse também junto comigo. E isso foi uma das coisas que eu fui revelada que a gente seria. E no decorrer desses anos estamos sendo, sempre participamos de grupos de círculo bíblico, evangelização, sempre foi a catequese, tudo isso sempre foi a nossa paixão, né? Uma coisa que nós gostamos muito de fazer na igreja. E agora, tudo que a gente faz reflete, né? Reflete, porque sempre as pessoas estão olhando para a gente, estão olhando as nossas atitudes, e o dia que a gente faz algo contrário, a gente escandaliza tudo aquilo que a gente fica falando. Então, por isso, o nosso compromisso com a palavra de Deus sempre tem que ser em primeiro lugar. Temos que viver tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos. Nós, evangelizadores, temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de mostrar o que é o reino de Deus. Mesmo que nós, ainda vivendo nesta vida, não temos a plena e total consciência do que realmente significa ser o reino de Deus, o Espírito Santo nos inspira e nos mostra bastante o que é o reino de Deus. E eu acho que o que o Espírito Santo nos mostra e o que a palavra de Deus nos ensina é o bastante para que a gente possa saber que o reino de Deus está acima de tudo. Todos nós que participamos de grupos da igreja,
devemos de lembrar sempre disso, né? Eu me lembro que nós temos uma reputação, nós temos um testemunho para dar daquilo que a gente faz na igreja, daquilo que a gente participa, contribui. Então, nós representamos a igreja, então devemos de viver de acordo com aquilo que nós somos, que dizemos que acreditamos. Nesse evangelho aqui, bem interessante, o profeta Isaías tinha falado, né? Que a cidade de Jesus, né, era a cidade, considerada uma cidade muito insignificante, onde Jesus nasceu, Nazaré. Era uma cidade pequena, Belém de Judá, que ninguém dava a mínima importância para lá, porque não tinha nada de especial nessa cidade. Então já tinha sido profetizado que da onde ninguém dava nada é que ia sair o Filho de Deus. Aí por isso que Natanael fala, né? Natanael fala assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque Nazaré era chamada cidade insignificante. Porque os judeus acreditavam que nenhum profeta sairia de um desses vilarejos. Todo grande profeta teria que sair de Jerusalém, Jerusalém. É por isso que Deus, né, assim, nos surpreende sempre. Aonde você menos espera, Deus age, Deus age. O que é insignificante para os olhos do mundo tem um valor tremendo aos olhos de Deus. Então, Deus não vai pela aparência e nem pela fama, ele vai mesmo pela simplicidade, pela humildade. Então, quando ele fala assim, aí ele diz isso, né que como que pode sair alguma coisa boa? Então, a resposta inteligente que o Felipe deu, vem ver. Se você não acredita, vem ver. E aí Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Nossa, como o Adilson falou, será muito bom que o Senhor fale isso ao nosso respeito. Quando a gente for ao encontro dele, dizendo, aí vem uma pessoa sem falsidade, uma pessoa sincera. E a gente já sabe como que uma pessoa sincera age, como que se identifica uma pessoa sincera. Uma pessoa sincera é a pessoa que é o que é. Ela é transparente, ela não tem falsidade, ela não se esconde atrás de nada. Ela vive aquilo que ela fala. Aquilo que ela acredita. Ela vive aquilo que ela acredita. E nós todos somos chamados a ser como Natanael. Uma pessoa de verdade. Sinceridade aqui é sinônimo de verdade. De ser verdadeiro. E claro que o Senhor, ele ama a pessoa que é verdadeira, porque ele é a verdade por excelência. Ele não é o caminho, a verdade e a vida? Jesus nunca falou em meio termos, mais ou menos, talvez, não. Jesus nunca usou esse vocabulário. Ou é ou não é. Ele fala assim, que o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Tudo mais vem do maligno. E outra coisa também. Ele é absoluto realmente em tudo que ele fala, porque ele é Deus e Deus é absoluto. Quando ele diz, eu sou a verdade, ele não diz assim, eu sou uma das verdades. Não. Só existe uma verdade e a verdade é ele. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é uma só, né? Não existe assim verdades subjetivas, assim, talvez seja verdade, talvez não é não. Meias de verdade, não, ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Bem, a gente lembra de novo no livro do Apocalipse, por não ser quente nem frio, por ser morno, estou para vomitar-te da minha boca. E a pior coisa que pode nos acontecer é sermos mornos. Mais ou menos não existe isso para Deus. Ou somos ou não somos. E isso é algo... Você tem que fazer uma decisão.
Isso é algo muito interessante e que nós nascemos para isso. Eu me lembro que uma vez a gente viu uma reportagem que eles tinham criado um aparelho que ele media os neurônios do cérebro, a força dos neurônios que eram usados, quantos neurônios, como que era a sinopse, né, a transmissão de um neurônio para o outro, quando a pessoa falava a verdade e quando a pessoa mentia. Então os cientistas estavam colocando, né, esse aparelho na mente de duas pessoas, filmaram, e uma eles pediram que mentisse. E a outra eles pediram que respondesse a verdade. Aí fizeram a pergunta para a primeira que mentiu. E essa pessoa, quando respondeu uma mentira, o aparelho detectou que ela usou muitos neurônios. Houve uma verdadeira corrente elétrica entre eles. E quando foi fazer uma pergunta que era a verdade, que a pessoa ia responder com a verdade, para a segunda, a pessoa respondeu a verdade e nenhum neurônio da cabeça dela teve nenhum sinal. Parecia que eles nem reagiram. Não reagiram, não teve reação. Então os cientistas disseram que a mentira, ela faz você queimar muitos neurônios. E quando você fala a verdade, você não dá nenhum trabalho para o seu cérebro. Então achamos interessante. Nós vimos uns anos atrás no Fantástico essa reportagem. Eram os cientistas americanos. E não sei se eram só americanos, mas então desconsidere que eu falei que era um cientista americano, que eu não me lembro mais se tinha mais outras nacionalidades junto. Mas o que nos chamou a atenção é que a gente vê que realmente até a ciência prova que nós fomos feitos para a verdade, não para a mentira. Então, muito interessante. Eu gostei demais de ter visto essa reportagem. Quem quiser, procura no Google. Vai lá no Google e procura reportagem de equipamento, um tipo de um cefalograma que mede a cabeça, os neurônios. Então procura aí para ver se encontra essa reportagem, mas bem interessante. Então a gente já sabe que a própria ciência comprova que nascemos para sermos pessoas verdadeiras, falar a verdade. Com certeza. E não damos trabalho para o nosso cérebro por isso. E Jesus então, quando fala, né, que em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, a gente se lembra que no Monte Tabor, quando Jesus estava em oração, que apareceu Moisés e Elias para confortá-los, até que Pedro falou: Senhor, nos permita fazer 3 tendas aqui, uma para ti, outra para Moisés e Elias. Aí estava tão bom estar ali, tendo aquela visão beatífica deles, que eles não queriam nem mais ir embora daquele lugar. E então a gente sabe que Jesus foi assistido, né, dessa maneira. Eles vieram, no Evangelho narra que eles vieram para conversar sobre as coisas que Jesus passaria. Mas a gente, assim, não tem uma parte do Evangelho que a gente conheça, que era natural deles verem um anjo vindo e indo. Com certeza isso aconteceu, mas nem tudo que aconteceu com Jesus, São João disse que estava escrito nesse livro, senão o livro seria muito difícil que todos lessem, seria muito grosso. Outra parte também que os anjos aparecem é no final, quando Jesus ressuscita, e aí os anjos vêm, e quando os apóstolos São Pedro e São João chegaram ao túmulo, viram o lençol dobrado, eu acredito até que tenha sido um dos anjos que dobrou o lençol, né? Porque são os servos, né? Eles, é uma parte que cabe a eles. Então, eles dobraram o lençol direitinho, botaram ali bonitinho. Também quando as mulheres vieram bem cedo ao túmulo e se encontraram com um anjo lá. Então, quer dizer, ali já havia acontecido, tinha acabado de acontecer a ressurreição, porque os anjos ainda estavam por ali, né?
Então essa é uma outra parte também que a gente então, vê. A gente sabe, é bem interessante como os anjos atuam no mundo. E essa parte que ele falou dos lençóis dobrados, eu vi assim, nossa, é tão bonitinho, né? Nada de bagunçado com Jesus, deixou tudo certinho lá. Podia ter jogado o lençol de qualquer maneira, ressuscitou, o lençol caiu e ficou, não, foi dobradinho, tava tudo dobradinho. É mais uma coisa também que a gente vê, Deus gosta de organização, de arrumação. Me chamou a atenção, assim, esse detalhe, né? Me chamou a atenção porque se incomodou com isso, de não deixar jogado. Mas, então, o Natanael, quando chama ele Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, por ele ser uma pessoa sincera, ele não teve nenhuma dificuldade de entender isso. Ele reconheceu de imediato. Parece que isso é uma das virtudes, né, que uma pessoa sincera tem. Foi isso que o padre hoje falou na missa, né? Estava falando das virtudes, né? Nessa missa da manhã. A virtude da sinceridade. O padre estava falando da virtude. Hoje foi um pouco difícil para mim entender o padre. Parece que ele estava falando muito enrolado hoje. Não estava falando muito claro? Você estava entendendo bem? Não estava entendendo muito bem. É um padre asiático falando em inglês. E estava hoje, para mim, eu não entendi muita coisa, estava um pouco enrolado o inglês dele, então. Mas eu me lembro da virtude que ele falou, isso é. E eu me lembro também que ele falou sobre o evangelho que nós lemos ontem, mas ele falou no outro dia, aí me chamou a atenção, porque ele falou do evangelho de ontem, e que nós lemos aqui, aí eu fui olhar na Conferência dos Bispos Americanos, no missal nosso daqui, e aqui ontem foi outra leitura. Não foi a leitura que nós fizemos aqui. A leitura que nós fizemos aqui é a leitura do Brasil. Então a gente vai passar a prestar atenção, porque às vezes a leitura da CNBB daí é diferente da Conferência dos Bispos daqui. Então tem vezes, porque como é opcional, pode ser mudada. Só nunca é mudada a leitura do domingo, mas dependendo da festa litúrgica também é mudada, né? E a gente vai estar sempre fazendo a leitura aqui dos Estados Unidos, porque a nossa diocese é daqui, então a gente tem que seguir aqui. Mas vamos mencionar para vocês, olha, aqui nos Estados Unidos é essa leitura, e aí no Brasil a gente vai colocar para vocês saberem qual é a leitura daí, tá bom? Então eu acho que da minha parte, assim, eu concluo a minha reflexão de hoje, pensando nisso, na importância da gente ser pessoas verdadeiras, transparentes, viver aquilo que a gente prega, que fala, que acredita, porque vai ser muito bom que o Senhor reconheça essa virtude em nós. E em mim eu vou querer fazer questão disso, porque eu sempre me proponho a viver, eu sempre me proponho a fazer exatamente o que o Senhor espera de mim. Nem sempre eu consigo, mas sempre eu tento, e é isso que eu acho que a gente deve fazer. Mesmo que às vezes a gente caia, mas sempre voltar e fazer aquilo que o Senhor está nos ensinando e está esperando que a gente faça. Exatamente. E hoje a gente está prestando essa homenagem a Natanael, que depois teve o nome mudado para Bartolomeu, se tornou um dos apóstolos de Jesus, e hoje comemoramos a festa dele, o dia em que ele foi martirizado. Teve um martírio bem violento, bem triste, mas na realidade para ele foi o dia da grande felicidade em que ele foi para o céu. Então, agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo, que têm nos mandado as suas mensagens. Continuem firmes, inscrevam-se no nosso canal para que o nosso vídeo seja divulgado para mais pessoas. A gente não tem nenhum interesse de ganhar algum dinheiro com esse canal. Nosso interesse é somente divulgar a nossa reflexão
para o maior número possível de pessoas. Somos mais uns, né, que vamos estar aí disponíveis no YouTube, porque se alguém escapa de ver algum padre, alguma outra pessoa, pode encontrar a gente. E todos nós não competimos, todos nós contribuímos para a divulgação do reino de Deus. É isso mesmo. Somos colaboradores. E gostaria também de lembrar a todos vocês que nesse fim de semana tá vindo um casal do Brasil do Movimento da Transfiguração que vai ter um encontro conosco. Todos os horários estão disponíveis aí onde nós vamos deixar o QR Code, né? Aquele código de barra, né? Chama Quick Response. É uma maneira rápida de você responder, que você pode escanear com seu telefone para que faça a inscrição. Então convidamos todos os brasileiros aqui da nossa área, aqueles que não são, que quiserem vir, todos são bem-vindos, que participe desse movimento, que nós vamos nos aprofundar na Lexo Divina, na leitura da Bíblia com oração, uma maneira perfeita de ler o Evangelho. Ele vai nos explicar como ler o Evangelho em forma de oração, de reflexão profunda. Então todos estão convidados a participarem, sexta, sábado e domingo, o lanche por conta da igreja. A gente só pede uma doação, se alguém puder dar, quanto der, não é obrigatório, essa doação para ajudar o movimento, para que eles continuem viajando por aí afora, levando a palavra de Deus e ajudando as comunidades naquilo que elas precisarem. Então fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. A paz de Cristo para nós, para o mundo inteiro. Obrigado. E rezem pelo nosso encontro, para que seja muito abençoado e que a gente saia de lá com mais esse aprendizado. São Bartolomeu, rogai por nós. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau.